und mit Gall getränket, ans Kreuz gehenket. Was ist die Ursache aller solcher Plagen? Ach, meine Sünden haben dich geschlagen. Ich, ach Herr Jesu, habe dies verschuldet, was du geduldet. Wie wunderbar. Meus irmãos, minhas irmãs, eu quero cumprimentar a cada um de vocês que hoje, mais uma vez, nos reunimos para prestarmos culto ao nosso Deus. Nós vamos ouvir a palavra de Deus. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, o que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, levantai as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Senhor? Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da Glória. Palavra do Senhor. Com a leitura do Salmo 24, eu quero dar início a esse culto, o qual nós celebramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Nós hoje, mais uma vez, nos reunimos de forma remota, distante, mas unidos no Espírito de Cristo. Nossos cultos são expressão do desejo de mantermos-nos unidos, comungando, louvando a Deus. Eu quero pedir a você que, à distância, me ouve e participa desse culto, que o faça desejoso de ouvir a voz de Deus, desejoso de expressar do fundo do coração a nossa alegria, o nosso contentamento. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom e é digno de todo louvor. Que Deus nos abençoe. Para deficientes visuais, me cabe informar, eu estou usando uma blusa vinho e uma camisa azul, e eu também tenho óculos com aros escuros e estou no meu ambiente de trabalho. Atrás de mim há uma estante com livros e também alguns quadros. Graças a Deus, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus. Nosso culto, ele tem uma peculiaridade, em alguma medida nós fazemos como os cristãos primitivos, que ou celebravam sem alto-falantes, ou também celebravam a capela. Eu quero convidá-los, então, nesse momento, a fazerem das suas cordas vocais instrumentos de louvor e de adoração
ao nosso Deus. Vamos cantar ao nosso Deus, vamos expressar a nossa alegria, a alegria de tê-lo conosco em nossas vidas. O cântico que nós vamos cantar, o cântico Adoração, hino 74 do nosso inário. Cantemos com alegria. Na luz da madrugada, minha alma acorda e brada, bendito seja Deus. E quando o dia aquece, eu canto em minha prece, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então a vil fraqueza transforma-se em firmeza. Bendito seja Deus. No meio da agonia, Deus manda minha alegria. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Entoai, ó continentes, louvor em sons ardentes. Bendito seja Deus, a quem a nossa alma adora. Dizei, nações, agora, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E seja o nosso canto sincero, puro e santo. Bendito seja Deus. Cantai, ó cristandade, por toda a eternidade. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Amém. Graças a Deus. Hino lindo, o hino 74 do Inário Evangélico. Depois de adorarmos a Deus, de cantarmos um cântico tão lindo, eu quero convidá-los, convidá-las, aí onde você está, a curvar a tua cabeça e orar ao nosso Deus, invocando a presença dele aqui. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, Pai de graça e misericórdia, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de todos nós, Pai de toda a família humana. Deus que desde sempre, desde a eternidade, sempre desejou e sempre desejará nos abençoar. Deus que não faz acepção, que acolhe e escolhe todas as pessoas deste mundo para amá-las, para abençoá-las, para salvá-las. Senhor, nós queremos te louvar e te bendizer. Esse culto nós fazemos de modo remoto, há pessoas bem distantes que agora ouvem e participam dele. Senhor, abençoa-nos a todos nós. Abençoa-nos de modo tal que os cânticos que nós cantarmos, as orações que nós proferirmos, as leituras da tua palavra que forem feitas, que tudo concorra primeiramente para a tua glória, mas também para a nossa alegria, para o nosso contentamento, para o crescimento da nossa fé. Ajuda-nos, ó Deus, neste culto, a entender melhor
os teus propósitos para as nossas vidas. Transforma-nos cada vez mais, segundo a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu quero, nesse momento, convidá-las para fazermos a leitura antifônica. Para aquelas pessoas que não estão habituadas, eu queria, então, dizer que a leitura antifônica, ela é exatamente isso que eu acabei de falar, né? É uma leitura alternada. Leio eu e também leem vocês, sempre de modo alternado, sempre alternadamente. E isso, então, dá o nome de leitura antifônica. É uma forma maravilhosa de toda a comunidade participar do culto também, meditando, lendo a palavra de Deus. Essa leitura antifônica, como vocês podem ver, ela é extraída no ritual da Igreja Metodista dos Salmos 91, dos Salmos 93, dos Salmos 97. E recebeu o título O Senhor Reina. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas de sua mão. Oxalá ouvíssemos hoje a sua voz. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Mas o Senhor nas alturas é o mais poderoso, é mais poderoso que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Reina o Senhor, regozije-se a terra, alegrem-se as muitas ilhas. Os seus relâmpagos alumiam o mundo, a terra os vê e estremece. Pois tu, Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra, tu és sobremodo elevado acima de todos os deuses. Juntos, recitemos a última. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém. Graças a Deus, louvado seja para sempre, sempre nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, curvar nossas cabeças, nós vamos, nesse momento, confessar os nossos pecados ao nosso Deus. Nós pecamos com palavras, com pensamentos e com atos. Às vezes nós pecamos até mesmo por nada fazer.
Às vezes nós pecamos de modo inconsciente ou involuntário. Confessemos a Deus os nossos pecados. Deus é pura graça, sempre desejoso de nos perdoar. Nós vamos, nesse momento, cantar ao nosso Deus. Nós vamos, nesse momento, expressar a Deus a nossa contrição, nós vamos expressar a Deus o nosso desejo de receber a sua graça perdoadora. Vamos, nesse momento, cantar um canto lindo com a minha voz, clamo ao Senhor. Essa será a nossa oração de confissão de pecados. Com a minha voz eu clamo ao Senhor. Com a minha voz ao Senhor suplico. Ela deixa eu estou. Diante deles ponho a minha aflição. Quando aqui dentro de mim esmurece o meu espírito, então esses minha vereda. Olha a mão que vê, não há quem me conheça. Com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar-me estou, diante dele exponho a minha aflição. Estou no meu refúgio, cruz vivente, atende o meu clamor, estou muito abatido e tentado. Clamo ao Senhor, com a minha voz ao Senhor suplico, diante dele a queixar eu estou, diante dele exponho a minha aflição. Senhor, essa prisão, Senhor, para que morre, então os justos me secarão.
Graças a Deus, nós estamos sempre tendo essa oportunidade e não devemos perdê-la, a saber, a oportunidade de expressar a nossa alegria, a alegria da salvação, expressar a alegria de ter encontrado em Jesus Cristo o sentido definitivo para as nossas vidas. Quero, antes de ler a palavra de Deus, quero lembrar com que propósito eu me coloquei aqui para celebrar esses cultos quinzenais. São sempre cultos quinzenais, começando às 8h50, segundo e quarto domingos de cada mês, em princípio. Esse culto surgiu com a constatação que eu, com o tempo, fui fazendo de que há muitas pessoas, pessoas amigas, queridas minhas, que estão, de alguma forma, por algum motivo, impossibilitadas de irem a uma igreja, de participarem de um culto numa igreja, num prédio, reunido com irmãos e irmãs para louvar a Deus. Com esse propósito, então, eu me coloco aqui para celebrar com vocês esse culto. Eu reitero que nada substitui o encontro pessoal nas igrejas tradicionais, e a nossa oferta e esse culto é uma alternativa, mas o ideal é que nós procuremos comunidades, criemos relações afetivas, afetuosas com pessoas, irmãos e irmãs. Esse culto, ele tem esse propósito prioritário. Esse culto é uma forma que eu encontrei também de alcançar pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir a palavra de Deus, ou que também estão impedidas fisicamente, pessoas adoecidas que não podem sair de casa. Se você julga que esse culto tem te ajudado, reparta com outras pessoas, encaminhe para um amigo, uma amiga, um parente próximo ou distante, alguém que você entende que, de alguma forma, ele poderá ser abençoado, ouvindo os cânticos que a gente canta aqui, ouvindo as orações que são aqui feitas e também a palavra de Deus que é lida e a palavra de Deus que é pregada. Com esse propósito, eu também pensei no culto, um caráter evangelizador. Me sinto confortável em fazê-lo porque eu sigo a esteira do reverendo John Wesley, fundador do metodismo. John Wesley, quando foi proibido de pregar nas igrejas anglicanas, e esse não é o meu caso, porque eu não estou proibido de pregar em igreja nenhuma, especialmente a igreja metodista, que é a minha igreja com a qual eu estou vinculado ainda enquanto presbítero. Mas John Wesley foi para o túmulo do pai dele e começou a pregar às pessoas. E eu entendo também que a nossa reunião, nosso encontro de adoração a Deus não é concorrente com a Igreja de Cristo que se reúne em outros lugares. É um acréscimo e, acima de tudo, visa a glória de Deus. Com isso em mente, eu quero convidá-los para abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9. Nós leremos apenas 2 versículos do Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 49 a o versículo 50. A palavra de Deus, que é luz para o nosso caminho, lâmpada para os nossos pés, em Lucas 9, 49 e 50, diz assim: Falou então João e disse: Mestre, vimos certo homem que em teu nome expelia demônios e lo proibimos, porque não segue conosco. Mas Jesus lhe disse: Não proibais, pois quem não é contra nós, contra vós outros, é
por nós. Eu vou repetir esse último versículo, que pode não ter ficado claro, né? Me equivoquei aqui, mas Jesus, no versículo 50, diz: não proibais, pois quem não é contra vós outros é por vós. Eu quero, então, nesse tempo que nos resta do nosso culto, meditar com vocês, pregar essa passagem da palavra de Deus. É evidente que essa pregação, ela trata do tema da tolerância, do respeito à diferença. Tolerância e respeito à diferença. Algo que, no meu julgamento, da minha perspectiva, está sob risco de quase desaparecer no Brasil de hoje. Sobre vários aspectos, em vários âmbitos da nossa vida no Brasil, seja no campo da política, seja também, especialmente no campo da religião, da religiosidade, o fenômeno da intolerância e do respeito à diversidade parece que estão sob ameaça. Repito, o tema da intolerância, ele parece que aflorou nos últimos anos, e o desrespeito à diversidade também. Então, o que está sob ameaça, né, é a tolerância e o respeito à diversidade. Sobre isso, eu queria meditar com vocês. O texto, ele é quase que autoexplicativo. Essa passagem, é bom que se diga, ela se encontra aqui no registro de Lucas, mas ela também se encontra de um modo mais abrangente no Evangelho de Marcos. Marcos também fala disso, e é um texto em que inclui mais os discípulos, mas aqui, no texto de Lucas, a pergunta é feita por João, mas João, ele como que representa aos seus pares, os discípulos de Jesus, e a resposta de Jesus é para todos eles, né? Ele usa o plural. Não proibais. João fala, proibimos, e Jesus fala, não proibais. Quem foi proibido? Quem foi proibido de expelir demônios? Os discípulos vão à missão, os discípulos vão praticar aquilo que Jesus ensinava, e quando eles se deparam com a experiência de missão, eles encontram alguém, não diz o nome, não há um registro de quem se trata, mas eles falam que encontraram alguém, um homem, um determinado homem, que também fazia o que eles faziam, e, aparentemente, a pessoa alega fazê-lo em nome de Jesus. E os discípulos, então, reagem alérgicos a isso, porque pelo fato simples de que eles não identificaram esse homem como pertencente ao grupo dos discípulos de Jesus. Não segue o caminho de Jesus. Parece que tem aí uma contradição ou alguma coisa que não, uma conta que não fecha, porque os discípulos dizem que ele não fazem parte, mas esse homem que expelia demônios, ele alega que o fazia em nome de Jesus. A história da intolerância é uma história que, lamentavelmente, parece que nos acompanha. A humanidade, a todo momento, ela está sendo acossada por essa desgraça que é a intolerância, o desrespeito à diversidade. Eu poderia elencar aqui inúmeros casos onde isso apareceu de modo mais sutil ou mais explícita, quando não se percebia, especialmente no interior da igreja, que a diversidade é boa, a diversidade é muito rica. E eu quero aqui fazer uma primeira consideração que pode ser muito boa para nós, cristãos e cristãs. Meus irmãos, quando o cristianismo surge, o cristianismo pós-apostólico, ou seja, o cristianismo dos
discípulos dos discípulos de Jesus, o cristianismo daqueles que deram continuidade à missão de Cristo depois da morte dos apóstolos. O cristianismo do século II, século III, século IV. Esse cristianismo, e eu falo como quem durante muitos anos da vida estudou a história da eclesiástica. Meus irmãos, é um fato de que no cristianismo primitivo, o cristianismo dos 5 séculos, havia uma enorme diversidade, uma enorme variedade de percepções, de compreensões sobre qual era a tarefa, a missão da igreja. Era uma pluralidade teológica. Não havia a preocupação com aquilo que a gente pode chamar de ortodoxia. As ideias que a gente foi criando sobre, por exemplo, heresias, engano, heterodoxia, essas palavras e essas expressões, elas vêm com o tempo. Mas, num primeiro momento, havia uma saudável diversidade, pluralidade. Pluralidade quanto à forma como os cristãos entendiam o jeito de cultuar a Deus, uma pluralidade sobre como entendiam a tarefa, a missão de Jesus Cristo. Mas talvez você se pergunte, mas não havia unidade, não havia, assim, algo que fosse comum? Sim, mas eu posso, então, com uma frase dizer o que acontecia naquele tempo. Havia unidade, mas na diversidade. No que era coração da fé, no que era central para a fé cristã, havia uma unidade muito clara. Cristo, Filho de Deus, que veio ao mundo para a nossa salvação. Cristo, o caminho, a verdade e a vida. As outras coisas, elas contemplavam uma relativa variedade, e isso não era problema nenhum. Não era problema. Repito que isso está mais do que documentado no cristianismo primitivo. Então, vamos para o nosso texto. Os discípulos de Jesus, eles são porta-vozes de intolerância. Eles são porta-vozes de uma mentalidade que quem não está com a gente, quem não comunga conosco, quem não segue ipsis literis, quem não segue à risca aquilo que a gente entende ser a verdade, tem que ser extirpado, tem que ser excluído, tem que ser proibido. Irmãos, a história das Inquisições, e esse talvez seja um outro exemplo, e um péssimo, lamentável exemplo, as Inquisições que, né, ficaram famosas como um episódio sombrio da história da igreja, mostram claramente isso. A igreja, o cristianismo, de modo maciço, de modo institucional, perseguia as mínimas diferenças. Mas é sempre bom lembrar que quando a gente está movido por um desejo sublime de fazer a vontade de Deus, a gente vê que as diferenças não são tão importantes diante daquilo que nos une. Eu vou dar um exemplo também disso, para que eu não fique aqui dando só exemplos ruins. A história das missões modernas, no século XIX, por exemplo, os primeiros grandes missionários que foram para a África, que foram para a Ásia, é com esses missionários que surge uma constatação. Quando os missionários chegaram na Índia, por exemplo, e eles viram a enorme pluralidade, a riqueza da religião hindu, e eles chegaram a uma constatação. Na Índia, quando se tratava de anunciar o coração do Evangelho, que é Cristo, eles viram que não era tão importante as diferenças batista, metodista, presbiteriano, congregacional, luterano, anglicano, essas coisas, os missionários que estavam de fato preocupados em anunciar a Cristo, eles viram que eram absolutamente irrelevantes naquele contexto, naquele momento. E é assim que surge o movimento ecumênico. O movimento ecumênico no interior do cristianismo surge a partir desta percepção dos missionários. Os missionários viram que as diferenças elas são absolutamente irrelevantes diante daquilo que é o mais importante, anunciar a Cristo,
aquele que salva, aquele que dá vida e vida em abundância. Meus irmãos, nós seguimos não uma ideologia, nós não seguimos uma filosofia de vida, nós seguimos a Cristo. E tarefa nossa não é mais nem menos do que procurar, na medida das nossas limitações, fazer a vontade de Jesus Cristo. E eu não posso acrescentar nada que o Evangelho já tenha dito. Jesus Cristo responde a João, responde com isso aos seus pares, aos outros discípulos, mas também responde a cada um de nós, hoje, a começar por mim. A palavra de Deus é clara. Acompanhem comigo no versículo 50. Mas Jesus lhe disse: não proibais, pois quem não é contra vós, outros é por vós. Meus irmãos, não combina bem com o Evangelho de Cristo a atitude de intolerância. Eu quero aqui dar um exemplo de algo muito prático e muito simples. Se algum de nós estivesse internado no hospital, adoecido, naquele ambiente de dúvida, de angústia, que é o estado de adoecimento, chega alguém para fazer uma visita no hospital e se oferece para fazer uma prece por nós, eu diria que uma pessoa de coração grande jamais vai perguntar, mas espera aí, qual é a tua religião? Em nome de quem você vai fazer essa prece? E com que intenção você quer fazer essa prece? Não, meus irmãos. Uma pessoa que está adoecida e que precisa da solidariedade de um outro ser humano, ela, se tiver saudável psicologicamente, ela vai logo dizer, não, eu quero, ora por mim. Ora, faz uma prece por mim. Eu não estou preocupado com a tua religião, mas se você vai fazer uma prece por mim, pedindo a minha cura, pedindo o meu restabelecimento, pedindo a minha melhora, é muito bem-vindo. Isso mostra, meus irmãos, que a intolerância ela é pequena. A intolerância é pequena. E eu, por fim, quero lembrar ao que predomina no meu público aqui, que são pessoas cristãs, evangélicas, eu diria, meus irmãos, que as últimas pessoas do mundo, pelo menos no Brasil, que não deveriam ser intolerantes, somos nós, os evangélicos. Porque há 200 anos, quando o protestantismo chegou no Brasil, nós fomos vítimas de intolerância. Então, para quem sabe o que é o sofrimento, não deve repeti-lo, não deve reproduzi-lo. Acolher as pessoas, respeitar a diversidade, estender a mão de comunhão e ver em cada pessoa um filho e uma filha de Deus. Desejar que ele seja abençoado e não amaldiçoado. Nós viemos aqui a este mundo para refletirmos o amor de Deus, acolhermos as pessoas, porque esse é o sinal mais maravilhoso que tem de que a gente foi alcançado pela graça. Meus irmãos, o cristianismo, a fé cristã daqueles que desejam seguir a Deus, a Jesus, é de tolerância. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus e não nos colocarmos como julgadores do mundo, porque isso seria idolatria. A resposta de Jesus é uma lembrança de que a igreja, toda igreja, deve ser uma comunhão, uma comunidade de acolhimento e de aceitação. Não proíbam. Essa é a palavra de Jesus para nós, que isso possa nos inspirar. Por que a gente não deve proibir? Jesus mesmo diz: quem não é contra nós, contra vós outros, é por vós. Meus irmãos, vamos nos agarrar àquilo que é mais importante, Jesus Cristo. O que vem depois disso é secundário, é irrelevante. E a porta da graça de Deus é como Jesus diz, há muitas moradas na casa do Pai. Que Deus nos abençoe, que Deus nos agracie com a sua graça perdoadora e nos ensine cada dia mais a viver a diversidade. Nós nos encaminhamos para o término desse culto, já aqui pontualmente, como um bom metodista, 9h30, e eu quero orar com você, lembrando que nosso culto acontece quinzenalmente.
sempre segundo e quarto domingos. Curve sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor e toda misericórdia. Senhor Deus, que nos acolhe a todos e todas. Senhor Deus, que nos ensina a tolerância. Ah, Deus, Pai bondoso. Livra-nos de julgarmos as pessoas. Livra-nos, ó Deus, de separar aquilo que Tu uniu. Ó Senhor, que nós não sejamos como os discípulos de Jesus que proibiam as pessoas. Senhor, que nós sejamos capazes de entender que a Tua graça não tem limite. Que a Tua graça, ela é como a chuva que quando cai, cai sobre todos. A Tua graça é como o sol que quando ilumina, ilumina a todos. Quando aquece, aquece a todos. Abre os nossos olhos, Senhor, e nos faz ver onde nós podemos e devemos ser mais generosos, mais tolerantes e respeitadores da diferença e da diversidade. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos receber a bênção. Que a graça do Senhor Jesus